A mãe do herdeiro, antes cheia de vida, definha misteriosamente enquanto a nora controla cada refeição com justificativas frias. Tudo muda quando uma faxineira humilde revela que a idosa está sendo deliberadamente impedida de comer. A verdade explode como uma bomba num jantar luxuoso. E o herdeiro se vê diante do maior erro da sua vida. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A mansão dos Almeida erguia-se imponente no bairro dos Jardins, em São Paulo, com seus muros altos e jardins impecáveis que escondiam mais do que aparentavam. Por trás dos portões de ferro forjado e das paredes revestidas de mármore, uma família que parecia ter tudo vivia sob um véu de aparências cuidadosamente mantidas. Eduardo Almeida, herdeiro de um império familiar construído ao longo de décadas no ramo imobiliário, acordava todas as manhãs no quarto principal daquela residência com a sensação de que algo fundamental havia mudado, mas sem conseguir definir exatamente o quê. Aos 42 anos, Eduardo sempre fora um homem de rotinas bem estabelecidas. Acordava cedo, tomava seu café da manhã lendo os jornais econômicos, passava o dia gerenciando os negócios da família e retornava ao lar no final da tarde. Casado há 7 anos com Fabiana, uma mulher de beleza marcante e postura elegante, que conhecera em um evento beneficente, Eduardo acreditava ter construído a vida perfeita. Fabiana vinha de uma família de classe média alta, formada em administração, e desde o início demonstrara interesse genuíno pelos negócios dos Almeida. Ela se encaixara perfeitamente no papel de esposa de um empresário bem-sucedido, sempre impecável em eventos sociais, sempre com a palavra certa na hora certa. Mas havia algo que vinha perturbando Eduardo nos últimos meses, algo que começara de forma tão sutil que ele quase não percebera. Sua mãe, Dona Helena, uma senhora de 73 anos que sempre fora o coração pulsante daquela casa, começara a definhar. A mulher vibrante que ele conhecera a vida toda, aquela que caminhava pelos jardins todas as manhãs, que supervisionava pessoalmente o preparo das refeições, que ria alto nas reuniões familiares, estava se transformando em uma sombra pálida de si mesma. Eduardo lembrava-se de quando tudo começara a mudar. Fora há cerca de 8 meses, logo após Fabiana assumir completamente os cuidados com Dona Helena. Na época, parecera uma atitude generosa da nora, quase um gesto de carinho filial. Fabiana argumentara que uma mulher daquela idade precisava de atenção especial, de uma dieta balanceada, de cuidados que só alguém dedicado poderia oferecer. Eduardo, sempre atarefado com os negócios, aceitara, de bom grado. Afinal, que filho não ficaria grato ao ver a esposa cuidando tão zelosamente da sogra? Mas Dona Helena começara a emagrecer. No início, Eduardo atribuíra à idade natural. Afinal, pessoas idosas às vezes perdiam o apetite, desenvolviam preferências alimentares diferentes. Fabiana sempre tinha uma explicação pronta. Dizia que a mãe dele estava seguindo uma dieta especial recomendada por um nutricionista particular, que era necessário controlar o sal, o açúcar, as gorduras. Que Dona Helena tinha desenvolvido algumas intolerâncias alimentares e precisava de refeições específicas. Eduardo confiava na esposa. Por que não confiaria? Agora, porém, ao observar a mãe sentada à mesa do café da manhã naquela manhã de setembro, Eduardo sentia um aperto no peito que não conseguia ignorar. Dona Helena estava irreconhecível. Os cabelos grisalhos, antes sempre bem penteados, pareciam sem vida. A pele, outrora rosada e saudável, estava acinzentada, quase transparente. As mãos tremiam ao segurar a xícara de chá, e ela mal conseguira comer 2 colheradas de mingau antes de deixar a colher cair sobre a mesa, como se o simples ato de levantar o braço exigisse um esforço sobre-humano. Fabiana, sentada ao lado de Eduardo, observava tudo com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Havia algo de controlado demais naquele olhar, algo de calculado na forma como ela imediatamente se levantava para ajudar Dona Helena, retirando o prato ainda cheio e substituindo por uma tigela menor,
com algo que parecia ser apenas caldo ralo. A mãe é forte. Ela vai superar isso, Fabiana dizia com um sorriso que não chegava aos olhos. É só uma fase, querido. A idade traz essas mudanças. Estou cuidando de tudo, não se preocupe. Eduardo queria acreditar. Deus, como ele queria acreditar. Mas havia algo em toda aquela situação que fazia seu instinto gritar por atenção. Principalmente quando observava os olhos de sua mãe. Olhos que antes brilhavam com inteligência e vivacidade, agora pareciam apagados, quase suplicantes, como se quisessem dizer algo que as palavras não conseguiam expressar. A casa dos Almeida não era apenas uma residência, era um pequeno universo com sua própria hierarquia e dinâmica. Além da família, havia os funcionários que mantinham tudo funcionando perfeitamente. Rosa era uma delas. Aos 36 anos, ela trabalhava na mansão há quase 5 anos, inicialmente como auxiliar de cozinha e depois assumindo funções gerais de limpeza e organização. Rosa era uma mulher simples, de origem humilde, nascida e criada na periferia de São Paulo. Tinha o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho duro, mas seus olhos carregavam uma bondade genuína que não passava despercebida. Rosa morava em um pequeno cômodo nos fundos da propriedade, junto com seu filho Lucas, um menino de 10 anos que caminhava com a ajuda de muletas devido a uma má formação congênita em uma das pernas. O garoto era o resultado de um relacionamento que não dera certo, e Rosa criava o filho sozinha, trabalhando incansavelmente para garantir que ele tivesse educação e cuidados médicos adequados. Eduardo sempre fora generoso com ela, permitindo que Lucas morasse na propriedade e até ajudando com alguns custos de tratamento. Era o tipo de gesto que fazia Eduardo se sentir bem consigo mesmo, como se estivesse retribuindo de alguma forma as bênçãos que a vida lhe concedera. Mas Rosa vinha observando coisas que a deixavam profundamente perturbada. Ela conhecia Dona Helena desde que começara a trabalhar ali. A senhora sempre fora gentil com ela, tratando-a com respeito e até com carinho maternal. Rosa lembrava-se de como Dona Helena costumava descer à cozinha nas manhãs de domingo para preparar pessoalmente o almoço, compartilhando receitas de família e contando histórias de quando Eduardo era criança. Aquela mulher vibrante, cheia de energia e amor pela vida, estava desaparecendo diante dos olhos de todos, e Rosa percebia coisas que os outros não viam, ou não queriam ver. Ela notara como Fabiana controlava cada refeição de Dona Helena com uma rigidez quase obsessiva, como a nora não permitia que mais ninguém levasse comida para a sogra, insistindo que apenas ela sabia exatamente o que a senhora podia ou não comer. Rosa presenciara momentos em que preparava um prato especial, seguindo as orientações de Fabiana, apenas para ver a esposa do patrão levá-lo escada acima e retornar minutos depois dizendo que Dona Helena não tinha apetite. Mas Rosa ouvia o estômago da senhora roncar de fome quando passava pelo corredor. Havia também os frascos. Rosa os vira algumas vezes quando entrava no quarto do casal para fazer a limpeza. Pequenos recipientes de vidro sem rótulos identificáveis, guardados na gaveta da mesa de cabeceira do lado de Fabiana. Uma vez, movida pela curiosidade e pela preocupação crescente, Rosa tentara examinar um deles mais de perto, mas Fabiana entrara no quarto naquele exato momento. O olhar que a patroa lançara para ela fora gélido, cortante como uma lâmina. "Você não tem permissão para mexer nas minhas coisas pessoais, Rosa", Fabiana dissera, com uma voz baixa, mas carregada de ameaça velada. "Espero que isso não se repita. Seria uma pena se eu tivesse que reconsiderar sua posição aqui, principalmente pensando no seu filho. Ele precisa tanto dessa estabilidade, não é mesmo?" Rosa sentira o sangue gelar nas veias. A ameaça estava clara. Qualquer questionamento, qualquer investigação mais profunda poderia resultar em sua demissão. E ela não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego. Lucas dependia dela. Os tratamentos médicos, a escola, tudo dependia da estabilidade que aquele trabalho proporcionava. Então Rosa abaixara a cabeça, pedira desculpas e voltara ao trabalho. Mas a semente da desconfiança já estava plantada. Lucas
Apesar da pouca idade, era um menino observador. Ele passava a maior parte do dia estudando em casa, sob supervisão de uma professora particular que Eduardo contratara, mas tinha momentos livres em que perambulava pela propriedade. Por causa das muletas, seu caminhar era lento, e isso o tornava quase invisível para aqueles que viviam apressados demais para notar uma criança quieta nos cantos. O menino gostava de Dona Helena. Ela sempre fora gentil com ele, presenteando-o com livros e conversando sobre histórias de aventura que ele adorava. Nos últimos meses, porém, Lucas começara a perceber coisas estranhas. Ele vira, mais de uma vez, a patroa levando comida para o quarto de Dona Helena e saindo minutos depois com o prato quase intacto. Vira Fabiana trancando a porta do quarto da sogra por fora durante certas horas do dia, dizendo que a senhora precisava de repouso absoluto. Vira também momentos de crueldade sutil, como quando Fabiana beliscara o braço de Dona Helena com força suficiente para deixar uma marca, mas com um sorriso no rosto enquanto sussurrava algo que Lucas não conseguira ouvir. O menino tentara contar à mãe, mas Rosa, apavorada com a possibilidade de perder o emprego, pedira que ele não se metesse em problemas. Filho, às vezes os adultos têm suas razões para fazer as coisas, ela dissera, embora a própria voz tremesse de dúvida. A gente não pode se meter em assuntos que não são da nossa conta. Precisamos desse emprego, você entende, não entende? Lucas entendia, mas também entendia que algo muito errado estava acontecendo com a senhora de quem gostava tanto. E ao contrário de sua mãe, que era paralisada pelo medo, o menino começara a fazer algo a respeito. Ele começara a anotar em um caderno velho tudo o que via. Datas, horários, descrições dos comportamentos que presenciava. Era seu jeito de ajudar, mesmo que não soubesse ainda como aquelas informações poderiam ser úteis. Eduardo, enquanto isso, continuava mergulhado em suas rotinas de trabalho, mas a preocupação com a mãe crescia a cada dia. Ele tentara, algumas vezes, assumir parte dos cuidados com Dona Helena, mas Fabiana sempre encontrava uma forma de bloquear suas tentativas. Dizia que ele não entendia das necessidades especiais da mãe, que sua presença agitava demais a senhora, que era melhor deixar os cuidados nas mãos de quem realmente sabia o que estava fazendo. E Eduardo, condicionado por anos de casamento a confiar no julgamento da esposa, acabava cedendo. Fabiana sempre fora tão competente em tudo o que fazia. Ela gerenciava a casa com eficiência impecável, organizava eventos sociais que impressionavam os convidados mais exigentes, mantinha as aparências de uma família perfeita. Por que ela mentiria sobre os cuidados com a sogra? Que motivo teria para prejudicar Dona Helena? Mas havia momentos, principalmente durante a noite, em que Eduardo acordava subitamente, tomado por uma angústia inexplicável. Momentos em que se pegava olhando para a esposa, dormindo ao seu lado, e sentindo um calafrio que não conseguia justificar. Momentos em que descia até o quarto da mãe, apenas para encontrar a porta trancada e Fabiana surgindo de algum lugar das sombras, dizendo que Dona Helena estava descansando e não deveria ser perturbada. Rosa, por sua vez, continuava observando, e a cada dia que passava, sua convicção de que algo profundamente errado estava acontecendo se solidificava. Ela via as marmitas que preparava seguindo as instruções de Fabiana, refeições que pareciam insuficientes até para uma criança, quanto mais para uma mulher que precisava recuperar forças. Via como Fabiana controlava cada interação que Dona Helena tinha com outras pessoas, inclusive com o próprio filho. Via a palidez crescente, a fraqueza cada vez mais pronunciada, os tremores que tomavam conta do corpo daquela senhora que um dia fora forte. Certa tarde, quando Eduardo estava em uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro e Fabiana saíra para um compromisso social, Rosa reuniu toda a coragem que tinha e decidiu visitar Dona Helena. Subiu as escadas com o coração batendo forte, carregando uma bandeja com sopa caseira que preparara escondida, usando ingredientes nutritivos que sabia que a senhora gostava. A porta do quarto estava destrancada, uma raridade. Rosa bateu suavemente e entrou. O que viu a fez engasgar de choque. Dona Helena estava deitada na cama, tão magra,
que os ossos se destacavam sob a pele. Seus olhos, fundos nas órbitas, se iluminaram ao ver Rosa, e ela tentou se levantar, mas não tinha forças. Rosa, minha querida, a voz de Dona Helena saiu como um sussurro rouco. Você trouxe comida? Estou com tanta fome, tanta fome. As lágrimas brotaram nos olhos de Rosa enquanto ela se aproximava rapidamente, apoiando a senhora e ajudando-a a sentar-se. Dona Helena, o que está acontecendo? Por que a senhora está assim? A idosa abriu a boca para responder, mas naquele momento ouviram o som de um carro chegando. Fabiana voltara mais cedo. Rosa viu o pânico tomar conta dos olhos de Dona Helena, um medo tão visceral que confirmou todas as suas suspeitas. Ela não pode me ver aqui, a senhora sussurrou, agarrando a mão de Rosa com uma força surpreendente para alguém tão fraca. Ela vai te punir, vai te mandar embora, por favor, vá, mas prometa que não vai me esquecer. Prometa que vai ajudar de algum jeito. Rosa prometeu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Deixou a bandeja escondida em um canto e saiu rapidamente, descendo pelos fundos da casa antes que Fabiana pudesse vê-la. Mas naquele momento, algo mudou dentro dela. O medo ainda estava presente, mas havia algo mais forte agora. Uma determinação, uma certeza absoluta de que precisava fazer algo, independentemente das consequências. Naquela noite, quando Eduardo retornou de sua viagem, Rosa o observou de longe enquanto ele jantava com Fabiana. Via como a esposa sorria, como conversava amenidades, como interpretava perfeitamente o papel da esposa dedicada. E via também como Eduardo, cansado da viagem, não percebia os sinais. Não via a frieza calculada por trás daquele sorriso. Não entendia que o perigo morava dentro da própria casa, vestindo roupas elegantes e perfume francês. Rosa sabia que precisava agir, mas também sabia que precisava de provas, de algo concreto que forçasse Eduardo a enxergar a verdade. Porque sem provas, ela seria apenas mais uma empregada fazendo acusações infundadas contra a patroa. E naquela casa, naquela mansão de aparências perfeitas, a palavra de uma mulher humilde não valia nada contra a palavra de Fabiana Almeida. Mas Rosa tinha algo que Fabiana não tinha. Ela tinha os olhos de quem conhecia a dor, de quem lutara a vida inteira por sobrevivência. Ela sabia reconhecer o mal mesmo quando ele vinha disfarçado de elegância. E mais importante, ela tinha um aliado improvável. Lucas, com seu caderno cheio de anotações, com sua observação silenciosa e sua coragem infantil, que os adultos já haviam perdido. A mansão dos Almeida, com seus jardins perfeitos e suas fachadas imaculadas, guardava um segredo sombrio. E Rosa estava determinada a expô-lo, mesmo que isso custasse tudo o que ela tinha, porque algumas coisas eram mais importantes que a segurança do emprego. Algumas coisas, como a vida de uma mulher bondosa, que não merecia o sofrimento que estava sendo infligido a ela, valiam qualquer risco. Os dias seguintes trouxeram uma atenção crescente para aquela casa. Eduardo começara a prestar mais atenção, impulsionado por um instinto que não conseguia mais ignorar. Ele notava como a mãe evitava o olhar de Fabiana, como encolhia-se quando a nora se aproximava. Notava também como Rosa parecia andar na ponta dos pés, com uma vigilância constante que não passava despercebida. Algo estava profundamente errado. E Eduardo, pela primeira vez, em meses, permitiu-se questionar se havia sido cego durante todo aquele tempo, se as explicações de Fabiana eram realmente justificativas ou apenas cortinas de fumaça para esconder algo terrível. A dúvida, uma vez plantada, começava a crescer, lançando sombras sobre todas as certezas que ele construíra sobre sua vida perfeita. A tempestade estava prestes a começar, e quando começasse, nada naquela mansão voltaria a ser como antes. A preparação para o jantar beneficente que aconteceria na mansão dos Almeida começara semanas antes. Fabiana organizava tudo pessoalmente, com uma meticulosidade que beirava a obsessão. Era um evento importante, reunindo empresários influentes, políticos e personalidades da alta sociedade paulistana. Mais que um jantar, era uma oportunidade de consolidar conexões, de mostrar o poder e a influência da família Almeida.
e Fabiana sabia exatamente como brilhar nessas ocasiões. Eduardo observava a esposa coordenando os preparativos com eficiência impressionante. Ela escolhera pessoalmente cada detalhe da decoração, do menu, da lista de convidados. A mansão estava sendo transformada em um cenário digno de revista, com flores importadas adornando cada cômodo, lustres de cristal reluzindo sob luzes estrategicamente posicionadas e uma equipe de garçons impecavelmente uniformizados, prontos para servir os convidados mais exigentes. Mas Eduardo não. Conseguia se concentrar completamente nos preparativos. Sua mente voltava sempre para a mãe, cuja condição continuava se deteriorando de forma alarmante. Dona Helena agora mal conseguia sair da cama sem ajuda, e seus momentos de lucidez pareciam cada vez mais raros, intercalados com períodos de confusão e fraqueza extrema. Eduardo sugerira várias vezes que talvez fosse melhor adiar o evento, que a presença de tantas pessoas poderia ser demais para a mãe naquele estado. Mas Fabiana fora inflexível. Eduardo, sua mãe precisa de rotina, de vida acontecendo ao redor dela, a esposa argumentara com aquela lógica que sempre parecia fazer sentido na superfície. Isolá-la completamente seria pior. Além disso, o jantar está marcado há meses. Cancelar agora seria um desastre para os negócios e para nossa reputação. Você quer que as pessoas comecem a especular que há algo errado? Isso poderia afetar até a confiança dos investidores. Eduardo cedera, como sempre, mas a inquietação continuava crescendo dentro dele, alimentada pelos olhares cada vez mais perturbados que Rosa lançava em sua direção sempre que cruzavam pelos corredores da casa. Havia algo que a funcionária queria dizer. Ele percebia isso claramente, mas sempre que ele tentava abordar o assunto, Rosa desviava o olhar e se afastava rapidamente, como se tivesse medo de falar. Lucas, o filho de Rosa, continuava suas observações silenciosas. O caderno onde anotava tudo estava ficando cada vez mais preenchido. Ele vira Fabiana entrando no quarto de Dona Helena com pequenos frascos escondidos nas mãos. Vira a patroa adicionando gotas de líquido transparente em sopas antes de levá-las para a sogra. Vira também, em uma ocasião que o deixara profundamente perturbado, Fabiana segurando uma almofada sobre o rosto de Dona Helena por alguns segundos, enquanto a senhora dormia, como se estivesse testando algo, antes de se afastar com um sorriso frio nos lábios. O menino contara tudo isso à mãe, e Rosa sentira o estômago revirar de horror. Ela sabia que precisava agir, mas também sabia que sem provas concretas seria sua palavra contra a de Fabiana. E naquele mundo de aparências e hierarquias sociais, sua palavra não valia nada. Mas a situação estava chegando a um ponto crítico. Dona Helena estava morrendo diante dos olhos de todos, e ninguém parecia querer enxergar a verdade. Na noite do jantar, a mansão estava repleta de convidados elegantemente vestidos. Homens de smoking e mulheres em vestidos de gala circulavam pelos salões conversando sobre negócios, política e futilidades da alta sociedade. Fabiana estava radiante, usando um vestido azul marinho que realçava sua silhueta, com joias discretas mas caras brilhando em seu pescoço e pulsos. Ela circulava entre os convidados com graça e desenvoltura, sempre com a palavra certa, o sorriso perfeito, a postura impecável. Eduardo estava ao seu lado, cumprindo seu papel de anfitrião, mas sua atenção estava dividida. Ele notara que a mãe não descera para o jantar, apesar de Fabiana ter insistido que ela deveria fazer uma breve aparição. A esposa explicara aos convidados que Dona Helena estava se sentindo um pouco indisposta, mas que em breve se juntaria a eles. Era uma mentira polida, mas Eduardo sabia que a verdade era bem mais grave. Sua mãe mal conseguia se manter sentada, quanto mais participar de um evento social. Rosa trabalhava naquela noite auxiliando na cozinha e no serviço aos convidados. Ela usava um uniforme simples mas limpo e movimentava-se pelos salões com a invisibilidade típica dos que servem. Mas seus olhos estavam atentos, observando tudo. Ela vira Fabiana subir até o quarto de Dona Helena 2 vezes durante o jantar, sempre com a desculpa de verificar se a sogra precisava de algo.
E vira também a expressão satisfeita no rosto da patroa quando retornava, como se estivesse contente com alguma coisa que ninguém mais compreendia. Foi durante o jantar principal, quando todos estavam sentados à grande mesa do salão de festas, que algo dentro de Rosa finalmente quebrou. Ela estava servindo vinho aos convidados quando ouviu Fabiana respondendo a uma pergunta de uma das convidadas, uma senhora elegante que indagara sobre a saúde de Dona Helena. É a idade, sabe como é, Fabiana, dissera com um suspiro teatral. Tentamos de tudo, as melhores dietas, os melhores cuidados médicos. Mas, às vezes, o corpo simplesmente não responde como gostaríamos. É muito triste ver alguém que amamos definhar assim, mas estamos fazendo tudo ao nosso alcance. Absolutamente tudo. O cinismo daquelas palavras, a mentira descarada proferida com tanta naturalidade, foi demais para Rosa. Ela sentiu uma onda de raiva justa subir do fundo de seu peito, uma indignação que não podia mais ser contida. Sem pensar completamente nas consequências, sem calcular os riscos, Rosa deu um passo à frente. Com todo o respeito, senhora, a voz de Rosa saiu mais alta do que ela pretendia, cortando as conversas ao redor da mesa. Isso não é verdade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhares se voltaram para ela. Eduardo congelou com o garfo no ar. Fabiana virou-se lentamente, e Rosa viu algo passar por trás daqueles olhos perfeitamente maquiados. Era fúria pura e gelada. Rosa, Fabiana disse com uma voz baixa, mas carregada de advertência. Você está se esquecendo do seu lugar. Mas Rosa já tinha ido longe demais para recuar. Seu coração batia como um tambor, suas mãos tremiam, mas as palavras continuavam saindo. Não, senhora, não posso mais ficar calada. A senhora não está cuidando de Dona Helena. A senhora está impedindo que ela coma. Está controlando cada refeição, cada pedaço de comida que chega até ela. Eu vi, senhora. Eu vi muitas vezes. O constrangimento era palpável. Os convidados trocavam olhares desconfortáveis, sem saber como reagir àquela cena impensável. Uma empregada acusando a dona da casa, na frente de todos. Era um absurdo, um escândalo. Fabiana levantou-se lentamente, com um autocontrole impressionante. Seu rosto estava pálido de raiva, mas sua voz permaneceu calma, quase doce. Rosa, você está claramente confusa. Talvez o excesso de trabalho esteja afetando seu julgamento. Eduardo, querido, acho que seria melhor dispensar Rosa por esta noite. Ela obviamente precisa descansar. Eduardo estava atordoado, dividido entre a lealdade à esposa e o impacto daquelas acusações que ecoavam suas próprias suspeitas não admitidas. Ele olhou para Rosa, viu as lágrimas nos olhos da funcionária, viu a sinceridade desesperada em seu rosto. E então olhou para Fabiana, viu a máscara perfeita de indignação ultrajada. Qual das duas dizia a verdade? Rosa, por favor, Eduardo começou, a voz hesitante. Acho melhor você... Mas Rosa não ia embora. Não ainda. Não depois de ter chegado tão longe. Ela se virou para Eduardo, ignorando completamente a fúria crescente de Fabiana. Senhor Eduardo, seu filho, por favor, abra os olhos. Veja o estado em que sua mãe está. Pergunte a si mesmo se isso é realmente só idade. Pergunte por que sua esposa não deixa mais ninguém cuidar de Dona Helena. Por que ela controla tudo tão rigidamente? Por que há frascos sem rótulo no quarto dela? Foi a menção aos frascos que fez algo mudar no rosto de Fabiana. Por uma fração de segundo, a máscara escorregou, revelando algo frio e calculista por baixo. Mas ela se recuperou rapidamente, voltando-se para os convidados com um sorriso apologético. Peço desculpas a todos por esta cena constrangedora. Claramente, precisamos lidar com um problema de saúde mental aqui. Rosa tem passado por momentos difíceis em sua vida pessoal e, infelizmente, isso está afetando sua percepção da realidade. Faremos questão de conseguir ajuda adequada para ela. Rosa sentiu as lágrimas rolarem livremente agora. Ela sabia como aquilo soava. Uma empregada fazendo acusações absurdas contra a patroa. Quem acreditaria nela? Mas ela tentou uma última vez. Por favor, vocês precisam acreditar em mim. Dona Helena está sofrendo, ela está passando fome. Está sendo... Chega!
A voz de Fabiana cortou como um chicote. Eduardo, remova esta mulher daqui, agora. Eduardo se levantou, o rosto vermelho de constrangimento. Ele se aproximou de Rosa, pegou-a gentilmente pelo braço. Sua voz era baixa quando falou. Rosa, por favor, você está tornando tudo pior. Vamos resolver isso depois, mas agora você precisa sair. Rosa deixou-se ser conduzida para fora do salão, sentindo os olhares de todos os convidados cravados em suas costas. Ela ouviu murmúrios, comentários sussurrados sobre funcionários descontrolados, sobre como era difícil encontrar empregados confiáveis nos dias de hoje. E ouviu também a voz de Fabiana retomando a conversa com desenvoltura, transformando aquele momento horrível em uma anedota sobre os desafios de gerenciar uma casa grande. Mas algo aconteceu que ninguém esperava. Dona Helena, que de alguma forma encontrara forças para descer as escadas, apareceu na entrada do salão de festas. Ela estava em seu roupão de dormir, descalça, apoiando-se na parede para não cair. Seu rosto estava tão pálido que parecia translúcido, e seus olhos fundos nas órbitas olhavam ao redor com uma expressão de confusão e desespero. Todos no salão viraram-se para olhar. O silêncio foi instantâneo e absoluto. Eduardo largou o braço de Rosa e correu em direção à mãe. Helena, mãe, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar descansando. Dona Helena abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Ela cambaleou, seus joelhos fraquejaram, e antes que Eduardo pudesse alcançá-la, ela desabou no chão como um boneco de pano. O som de seu corpo caindo foi seguido por gritos de alarme dos convidados. Eduardo se ajoelhou ao lado da mãe, segurando-a nos braços. Mãe, mãe, acorde! Alguém chame uma ambulância. Rápido! Fabiana aproximou-se também, mas havia algo estranho em sua expressão. Não era o pânico esperado de quem vê a sogra desmaiar, mas algo mais próximo de irritação, como se aquilo fosse um contratempo inconveniente. Ela rapidamente ajustou a expressão para algo mais apropriado, mas Rosa vira. Lucas, que assistia a tudo de um canto, também vira. A ambulância chegou em 15 minutos, que pareceram uma eternidade. Os paramédicos avaliaram rapidamente Dona Helena e a colocaram em uma maca. Eduardo os acompanhou, insistindo em ir junto. Fabiana tentou acompanhá-los, mas Eduardo a impediu com um gesto brusco que surpreendeu a todos. Fique aqui e cuide dos convidados, ele disse, a voz mais dura do que Fabiana jamais ouvira. Eu vou com minha mãe. Foi a primeira vez em 7 anos de casamento que Eduardo negara algo diretamente à esposa. E foi também a primeira vez que uma semente real de dúvida começou a germinar em seu coração. Porque ao olhar para o rosto de Fabiana naquele momento, ao ver a irritação mal disfarçada, ao lembrar-se das palavras de Rosa, algo clicou dentro dele. Uma percepção horrível começou a tomar forma, ainda nebulosa, ainda resistida, mas inegável. No hospital, Dona Helena foi imediatamente levada para a emergência. Eduardo ficou na sala de espera, as mãos tremendo, o coração disparado. Ele pensava em todas as vezes que ignorara os sinais, em todas as explicações de Fabiana que aceitara sem questionar. Pensava no rosto de Rosa ao fazer aquelas acusações terríveis, na sinceridade desesperada de sua voz. Pensava em sua mãe definhando dia após dia, enquanto ele estava ocupado demais, confiante demais, cego demais para ver. Após o que pareceram horas, uma médica saiu para falar com ele. Era uma mulher de meia idade, com um olhar sério e preocupado. Senhor Almeida, ela começou, sentando-se ao lado dele. Precisamos conversar sobre o estado de sua mãe. Como ela está? Eduardo perguntou a voz rouca, estabilizada por enquanto. Mas, senhor Almeida, preciso ser franca com o senhor. Sua mãe está gravemente desnutrida. Os exames preliminares mostram sinais de desidratação severa, níveis perigosamente baixos de vitaminas e minerais essenciais, e há também indícios de que ela possa ter sido exposta a substâncias que causam náusea e vômito. Os resultados completos ainda estão sendo processados, mas o quadro que vemos é extremamente preocupante. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Desnutrição? Como isso é possível?
Ela tem todos os cuidados, todas as refeições. A médica o interrompeu gentilmente. Senhor Almeida, uma pessoa não chega a este estado de desnutrição por acaso ou por simples falta de apetite. Há algo muito errado acontecendo. Sua mãe não está recebendo alimentação adequada há meses, possivelmente, e os sinais de exposição a substâncias que causam mal-estar sugerem que isso não é negligência acidental. Eu recomendaria fortemente que o senhor investigasse as circunstâncias dos cuidados que sua mãe vem recebendo. As palavras da médica ecoaram na mente de Eduardo como sinos fúnebres. Rosa estava certa. Deus do céu, Rosa estava certa o tempo todo. E ele a humilhara, a dispensara, recusara-se a ouvir. Enquanto isso, sua mãe estava sendo sistematicamente destruída dentro de sua própria casa, sob seus olhos. Posso vê-la? Ele perguntou, a voz quebrando. Ela está sedada agora, mas sim, pode entrar por alguns minutos. Eduardo entrou no quarto do hospital com pernas que mal o sustentavam. Dona Helena estava deitada na cama, com tubos e monitores conectados ao seu corpo frágil. Ela parecia tão pequena, tão vulnerável. Eduardo se aproximou, pegou a mão dela com cuidado e deixou as lágrimas finalmente caírem. Mãe, me perdoe, ele sussurrou. Eu fui tão cego, tão terrivelmente cego. Mas eu juro para a senhora, eu juro que vou descobrir a verdade. E se alguém fez isso com a senhora de propósito, vou fazer justiça. Eu prometo. Dona Helena não podia ouvi-lo, perdida em seu sono induzido por medicamentos. Mas em algum lugar profundo de sua consciência, talvez ela sentisse que algo estava mudando. Que finalmente, depois de meses de sofrimento silencioso, alguém estava começando a enxergar a verdade. Eduardo ficou no hospital a noite toda, recusando-se a deixar a mãe sozinha. Ele ignorou as ligações insistentes de Fabiana, que queria saber o que estava acontecendo quando ele voltaria para casa. Cada vez que o telefone tocava e ele via o nome da esposa na tela, sentia uma mistura de raiva e náusea. Como não percebera antes? Como fora tão ingênuo? Na manhã seguinte, quando o sol começou a nascer sobre São Paulo, Eduardo tomou uma decisão. Ele ligou para Rosa. A funcionária atendeu no segundo toque, a voz tensa e preocupada. Rosa, sou eu, Eduardo. Eu preciso falar com você. Preciso que me conte tudo, absolutamente tudo o que você viu e suspeitou. E Rosa, ele fez uma pausa, a voz carregada de emoção. Me perdoe por não ter acreditado em você ontem. Me perdoe por ter sido tão cego. Do outro lado da linha, Rosa começou a chorar. Chorar? De alívio, de medo, de esperança. Senhor Eduardo, eu vou contar tudo. Tudo o que eu vi, tudo o que meu filho viu. Mas o senhor precisa estar preparado, porque é muito pior do que o senhor imagina. Muito pior. Estou preparado, Eduardo respondeu, embora não estivesse certo disso. Encontre-me no hospital assim que puder. E Rosa, traga tudo o que tiver. Qualquer prova, qualquer observação, qualquer coisa que possa nos ajudar a entender o que realmente aconteceu com minha mãe. Depois de desligar, Eduardo olhou pela janela do hospital, vendo a cidade despertar para mais um dia. Mas para ele, aquele não era apenas mais um dia. Era o dia em que sua vida, cuidadosamente construída, começara a desmoronar. O dia em que percebera que o monstro não estava do lado de fora, mas dentro de sua própria casa, dividindo sua cama, usando seu sobrenome. E ele estava determinado a expor esse monstro, não importava o custo, porque sua mãe merecia justiça. Rosa merecia um pedido de desculpas que palavras jamais poderiam expressar completamente. E ele, Eduardo, precisava encarar a própria cegueira e fazer o que deveria ter feito meses atrás. Proteger quem amava, mesmo que isso significasse destruir a vida que conhecia. Rosa chegou ao hospital 2 horas depois da ligação de Eduardo, trazendo consigo Lucas e uma sacola de pano surrada que carregava como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. O menino caminhava ao lado da mãe com suas muletas, os olhos arregalados diante da gravidade do momento. Eles foram recebidos por Eduardo na sala de espera, e a transformação no rosto do patrão era visível. O homem que sempre fora confiante e composto agora estava pálido, com olheiras profundas e uma expressão de quem acabara de acordar de um pesadelo,
para descobrir que a realidade era ainda pior. Eduardo os levou para uma sala privativa que o hospital disponibilizara. Sentaram-se em cadeiras de plástico desconfortáveis e, por um momento, ninguém sabia exatamente como começar. Foi Rosa quem quebrou o silêncio, sua voz baixa, mas firme. Senhor Eduardo, antes de contar tudo, preciso que o senhor saiba que eu nunca quis causar problemas. Eu tentei falar antes, várias vezes tentei, mas tinha medo. Medo de perder o emprego, de não conseguir sustentar meu filho. Mas ontem, quando vi a senhora Fabiana mentindo tão descaradamente, quando vi Dona Helena desmaiando, não pude mais ficar calada. Eduardo fez um gesto para que ela continuasse, incapaz de falar por causa do nó que apertava sua garganta. Tudo começou há cerca de 8 meses, Rosa continuou. Foi quando a senhora Fabiana assumiu completamente os cuidados de Dona Helena. No início, parecia uma coisa boa. Ela dizia que queria dar atenção especial à sogra, que tinha estudado sobre nutrição para idosos. Mas logo comecei a perceber coisas estranhas. As porções de comida que eu preparava para Dona Helena eram sempre pequenas demais. E a senhora Fabiana não permitia que eu ou qualquer outro funcionário levasse comida diretamente para ela. Tudo tinha que passar por ela primeiro. Eduardo ouvia com atenção crescente, cada palavra confirmando as suspeitas horríveis que começara a ter. Um dia, Rosa continuou. Eu subi para fazer a limpeza no quarto do casal e encontrei uns frascos pequenos, de vidro, sem rótulos. Estavam guardados na gaveta da mesa de cabeceira da senhora Fabiana. Fiquei curiosa porque não parecia remédio comum. Tentei olhar mais de perto, mas nesse momento a senhora Fabiana entrou. Ela ficou furiosa. Me ameaçou, disse que se eu continuasse xeretando perderia o emprego, que seria uma pena para meu filho perder a estabilidade que tínhamos. E os frascos? Eduardo perguntou a voz tensa. Você conseguiu ver o que era? Não naquele momento. Mas depois, eu comecei a observar mais de longe. E vi a senhora Fabiana usando aqueles líquidos, pingando nas sopas e chás que levava para Dona Helena. Sempre escondida, sempre quando achava que ninguém estava vendo. Foi então que Lucas se manifestou, sua voz infantil, mas surpreendentemente firme. Eu também vi, senhor Eduardo, muitas vezes. A senhora Fabiana fazia coisas ruins com a vovó Helena. Eduardo olhou para o menino, vendo a seriedade em seus olhos. Que tipo de coisas, Lucas? O garoto abriu a sacola que trouxera e retirou um caderno velho com a capa desgastada. Eu anotei tudo aqui, com as datas, porque minha mãe sempre me ensinou que quando a gente vê algo errado, tem que ter provas, senão ninguém acredita. Eduardo pegou o caderno com mãos trêmulas e começou a ler. As anotações eram simples, escritas com a caligrafia irregular de uma criança, mas eram devastadoramente específicas. Havia datas, horários, descrições de comportamentos. Uma entrada dizia: dia 15 de junho, 3 horas da tarde. Vi a tia Fabiana colocando gotas de um vidrinho na sopa da vovó Helena. A vovó tomou a sopa e depois ficou passando muito mal, vomitando. A tia Fabiana sorriu. Outra entrada de julho. A vovó Helena estava chorando porque estava com fome. Eu levei um pedaço de pão escondido para ela. A tia Fabiana me viu e me beliscou forte no braço. Disse que se eu contasse para alguém ia fazer mal para minha mãe. Página após página, um registro meticuloso de crueldade. Eduardo sentia a bile subindo em sua garganta enquanto lia. Como isso acontecera em sua própria casa, sob seu próprio teto, sem que ele percebesse? Tem mais, Rosa disse suavemente. Lucas, mostre as outras coisas que você trouxe. O menino tirou da sacola alguns papéis amassados. Eram fotografias tiradas com um celular antigo, imagens borradas, mas identificáveis dos frascos, de Fabiana adicionando algo em uma tigela, de Dona Helena visivelmente magra e abatida. Havia também um pedaço de papel com uma lista de substâncias escrita à mão, cuja caligrafia Eduardo reconheceu como sendo de Fabiana. Consegui tirar foto desse papel quando a senhora Fabiana o deixou na cozinha uma vez, Lucas explicou. Não sei o que significa, mas achei que era importante. Eduardo olhou a lista. Eram nomes de substâncias, que ele não conhecia, mas anotou tudo para mostrar aos médicos depois.
Vocês dois são incrivelmente corajosos, ele disse, a voz embargada. Vocês salvaram minha mãe. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Rosa limpou as lágrimas que escorriam por seu rosto. Senhor Eduardo, tem uma coisa que preciso dizer. Eu tentei alimentar Dona Helena escondida algumas vezes. Quando a senhora Fabiana saía, eu subia com comida de verdade. Mas era muito arriscado, e eu conseguia fazer isso poucas vezes. Nunca foi suficiente para ajudar realmente. Eu me sinto tão culpada por não ter feito mais. Você fez o que pôde, Eduardo respondeu. E fez infinitamente mais do que eu, que deveria estar protegendo minha mãe e falhei completamente. Eles passaram a próxima hora organizando todas as evidências, toda a informação. Eduardo fotografou cada página do caderno de Lucas, cada imagem borrada, cada anotação. Ele levou a lista de substâncias para a médica que cuidava de Dona Helena, e a expressão no rosto da profissional, ao ler aqueles nomes, confirmou o pior. Algumas dessas substâncias são conhecidas por causar náusea severa, vômito e interferência na absorção de nutrientes, a médica explicou. Administradas regularmente em pequenas doses, elas poderiam facilmente causar o quadro de desnutrição e fraqueza que sua mãe apresenta. Senhor Almeida, isso é muito sério. Estamos falando de algo que precisará ser investigado pelas autoridades competentes. Eduardo assentiu, sentindo o peso daquela realidade esmagar seu peito. Ele sabia o que precisava fazer agora. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, que o casamento que construíra estava baseado em uma mentira, que a mulher que dormira ao seu lado por 7 anos era capaz de uma crueldade inimaginável. Mas primeiro, ele precisava garantir que sua mãe estivesse segura e que houvesse justiça. Enquanto Eduardo lidava com os médicos e começava a contactar advogados, Rosa e Lucas esperavam do lado de fora. A funcionária estava exausta, física e emocionalmente. Ela sabia que, ao revelar tudo, havia queimado suas pontes. Não poderia mais trabalhar na mansão dos Almeida. Fabiana certamente se certificaria disso, mas pelo menos havia feito a coisa certa. Pela primeira vez em meses, Rosa sentia que podia respirar sem o peso da culpa e do medo sufocando seus pulmões. 2 dias se passaram. Dona Helena permanecia no hospital, recebendo nutrição intravenosa e cuidados constantes. Ela começara a acordar por períodos mais longos, e embora ainda estivesse muito fraca, os médicos diziam que com tratamento adequado ela se recuperaria. Eduardo praticamente morava no hospital, recusando-se a deixar a mãe sozinha. Ele bloqueara todas as tentativas de Fabiana de visitá-la, algo que deixara a esposa furiosa. Na mansão, a situação estava tensa. Fabiana percebera que algo mudara. Eduardo não retornara para casa desde a noite do jantar desastroso. Ele respondia suas ligações com monossílabos frios, e quando ela tentou ir ao hospital, foi impedida por seguranças que ele contratara especificamente para isso. A máscara de preocupação que Fabiana mantivera começava a rachar, revelando algo mais sombrio por baixo. Foi durante a tarde do 3º dia que as coisas chegaram ao ponto de ruptura. Eduardo voltou à mansão, acompanhado de 2 advogados e um investigador particular. Ele encontrou Fabiana na sala de estar, tomando chá como se nada estivesse errado. A visão daquela normalidade falsa, daquele teatro de serenidade, despertou nele uma raiva que nunca soubera que possuía. Fabiana, precisamos conversar, ele disse, a voz gelada. Ela se virou para ele com um sorriso que não alcançava os olhos. Finalmente você voltou. Eduardo, amor, precisamos resolver esse mal-entendido todo. Essa situação com sua mãe está sendo mal interpretada. E aquela funcionária histérica. Seu nome é Rosa, Eduardo a interrompeu bruscamente. E ela não estava histérica. Ela estava dizendo a verdade. A verdade que eu me recusei a ver porque estava cego demais pela confiança que depositei em você. O sorriso de Fabiana vacilou. Do que você está falando? Eduardo jogou uma pasta sobre a mesa de centro. Dentro estavam cópias de todas as evidências. As fotos, as anotações de Lucas, os relatórios médicos, a lista de substâncias. Estou falando do que você fez com minha mãe. Do que você vem fazendo há meses.
sistematicamente destruindo a saúde dela, fazendo-a passar fome, administrando substâncias que a faziam ficar doente. Por quê, Fabiana? Por quê? Fabiana abriu a pasta e folheou rapidamente o conteúdo. Eduardo viu a mudança em seu rosto, a máscara finalmente caindo por completo. Não era mais a esposa elegante e controlada. Era algo frio, calculista, perigoso. Você não entende nada, ela disse finalmente, a voz baixa, mas carregada de veneno. Sua mãe sempre me olhou como se eu não fosse boa o suficiente para você. Sempre me tratou como uma intrusa, como alguém que estava aqui apenas pelo dinheiro. Ela nunca me aceitou de verdade, nunca. Então você decidiu matá-la lentamente. Eduardo não reconhecia a própria voz, distorcida pela raiva e horror. Você decidiu torturá-la porque suas próprias inseguranças não conseguiam lidar com julgamentos que talvez existissem apenas na sua cabeça? Não eram só julgamentos, Fabiana gritou, perdendo a compostura pela primeira vez. Ela estava planejando mudar o testamento. Eu ouvi ela falando com o advogado no telefone. Ela ia reduzir minha parte da herança, ia colocar cláusulas que me excluíam de decisões importantes sobre os negócios. Anos de casamento. Anos me esforçando para ser a esposa perfeita, e ela ia me tirar tudo. Eduardo sentiu náusea. Então, era sobre dinheiro, sobre poder, sobre uma herança que ela nem sequer tinha direito de reivindicar como sua. Minha mãe tinha todo o direito de fazer o que quisesse com o próprio dinheiro. E mesmo que ela estivesse planejando mudanças, isso não te dá o direito de quê? De sobreviver, de proteger meu futuro? Fabiana riu, um som amargo e vazio. Você vive em seu mundo privilegiado, Eduardo, sem nunca ter que se preocupar de onde virá o próximo centavo. Eu vim de uma família que perdeu tudo. Eu sei o que é não ter segurança. Eu não ia deixar sua mãe me tirar o que era meu por direito. Não era seu por direito, Eduardo respondeu, cada palavra pesada como chumbo. E agora não é mais seu de forma alguma. Eu quero que você saia desta casa. Hoje. Meus advogados vão entrar com os papéis do divórcio amanhã. E dependendo do que as investigações revelarem, você pode enfrentar consequências muito mais sérias do que simplesmente perder o dinheiro. Fabiana ficou em pé, o rosto contorcido em uma expressão de fúria e desespero. Você não pode fazer isso. Eu sou sua esposa. Você foi minha esposa, Eduardo corrigiu. Agora, você é apenas alguém que machucou terrivelmente a pessoa que eu mais amo no mundo. E eu vou me certificar de que você pague por isso, de todas as formas possíveis. Foi nesse momento que Rosa entrou na sala. Eduardo a chamara para estar presente nessa confrontação, e ela trouxera consigo os frascos originais que conseguira recolher do quarto de Fabiana nos dias anteriores, quando a patroa estava no hospital tentando ver Dona Helena. Frascos que agora estavam sendo analisados por um laboratório forense. Você, Fabiana cuspiu ao ver Rosa. Você destruiu tudo. Uma empregada insignificante destruiu anos de planejamento. Rosa olhou para ela sem medo. Eu salvei uma vida. A senhora ia matar Dona Helena. Lentamente, cruelmente, mas ia matar. E eu não ia deixar isso acontecer, mesmo que me custasse tudo. Fabiana avançou em direção a Rosa, mas Eduardo se colocou entre elas. Não se atreva a tocá-la, ele disse, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Rosa mostrou mais coragem e dignidade do que você jamais terá. Ela é 10 vezes a pessoa que você algum dia foi. 2 seguranças entraram na sala, contratados por Eduardo, especificamente para aquele momento. Ele se virou para a esposa uma última vez. Você tem 1 hora para pegar suas coisas pessoais e sair. Qualquer coisa que deixar para trás será inventariada e mantida até que a divisão de bens seja resolvida legalmente. E Fabiana, se você tentar contactar minha mãe, se você tentar se aproximar desta casa novamente sem autorização, eu vou usar todos os recursos que tenho para garantir que você enfrente as consequências mais severas possíveis. Fabiana os olhou por um longo momento e Eduardo viu todas as emoções passando por seu rosto. Raiva, medo, desespero e, finalmente, uma resignação amarga. Sem dizer mais nada, ela subiu as escadas para fazer as malas. Eduardo se virou para Rosa. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente, ele disse.
Você e Lucas salvaram minha mãe. Salvaram-na quando eu falhei completamente. Rosa balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. O senhor não falhou, senhor Eduardo. O senhor confiou em quem amava. Não é culpa sua que essa pessoa não merecesse sua confiança. Uma hora depois, Fabiana saiu da mansão carregando 2 malas. Ela não olhou para trás. Simplesmente entrou em um táxi e partiu, deixando para trás os 7 anos de casamento que haviam sido construídos sobre mentiras e manipulação. Eduardo assistiu o carro desaparecer pela avenida, sentindo uma mistura de alívio e profunda tristeza. Alívio porque o pesadelo estava terminando. Tristeza porque a vida que ele pensara ter construído nunca realmente existira. Nos dias seguintes, a verdade completa começou a emergir. Os resultados do laboratório confirmaram que os frascos continham substâncias que causavam náusea, vômito e interferência na absorção de nutrientes. Os médicos confirmaram que Dona Helena havia sido sistematicamente envenenada e privada de alimentação adequada. Um inquérito foi aberto e, embora o processo legal fosse complexo e demorado, estava claro que Fabiana enfrentaria sérias consequências. Dona Helena, ainda no hospital, mas já significativamente mais forte, finalmente conseguiu contar sua própria versão dos acontecimentos. Com lágrimas nos olhos, ela descreveu meses de sofrimento silencioso, de fome constante, de substâncias estranhas que a faziam sentir-se horrivelmente doente. Descreveu como tentara pedir ajuda, mas Fabiana sempre estava presente, sempre controlando quem podia visitá-la, sempre com uma explicação plausível para seu estado. Descreveu o medo que sentia, a confusão, a certeza crescente de que estava sendo intencionalmente destruída, mas sem saber como provar ou a quem recorrer. Quando você bloqueou minhas tentativas de mudar o testamento, Helena disse ao filho, segurando sua mão com força surpreendente para alguém tão debilitada, eu soube que ela estava realmente determinada. Você confiava tanto nela, Eduardo. Eu não queria destruir seu casamento com acusações que não podia provar. Então sofri em silêncio, esperando que alguém percebesse. E Rosa percebeu. Aquela mulher maravilhosa percebeu. Eduardo chorou abertamente ao ouvir o relato da mãe. Chorou pela dor que ela sofrera, pela própria cegueira, pela traição de alguém em quem confiara completamente. Mas também chorou de alívio, porque não era tarde demais, porque sua mãe estava viva, estava se recuperando e a verdade finalmente viera à luz. E quando Rosa foi visitá-los no hospital, trazendo Lucas consigo, Dona Helena segurou a mão da funcionária e da criança com uma gratidão que transcendia palavras. Vocês são minha família de verdade, ela disse, unidos não por sangue, mas por algo mais forte, por coragem, verdade e amor. A mansão dos Almeida precisava ser reconstruída, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, e esse trabalho estava apenas começando. Os primeiros raios de sol da primavera tocavam os jardins da mansão dos Almeida com uma suavidade que parecia prometer recomeços. 3 meses haviam se passado desde aquela noite terrível do jantar. 3 meses que transformaram completamente a vida de todos que habitavam aquela propriedade. A casa que antes respirava tensão e segredos agora exalava algo diferente, algo que Eduardo levara tempo para reconhecer, mas que finalmente conseguira nomear. Era esperança. Era paz. Era a sensação de que finalmente, depois de tanto tempo, aquele lugar podia voltar a ser um verdadeiro lar. Dona Helena estava sentada em uma cadeira de balanço no jardim, um xale de lã leve sobre os ombros para proteger do frescor matinal. Seu rosto, que 3 meses atrás parecia uma máscara pálida e caveira, agora tinha cor novamente. As bochechas estavam rosadas, os olhos brilhavam com a vivacidade que Eduardo lembrava de sua infância, e ela conseguia sorrir sem que o simples ato parecesse exigir um esforço sobre-humano. Ela ainda estava mais magra do que deveria. Os médicos haviam alertado que a recuperação completa levaria tempo, mas a transformação era notável. Dona Helena estava voltando a ser ela mesma, dia após dia, refeição após refeição, sorriso após sorriso. Ao lado dela, em um banquinho baixo, Lucas lia em voz alta um livro de aventuras.
O menino havia se tornado uma presença constante na vida de Dona Helena, e a amizade entre a senhora de 73 anos e o garoto de 10 se transformara em algo profundamente comovente. Lucas a visitava todas as manhãs antes de suas aulas, todas as tardes depois de terminar os deveres, e muitas vezes simplesmente se sentava ao lado dela, em silêncio compartilhado, ambos encontrando conforto na presença um do outro. Rosa observava a cena da varanda da casa, uma xícara de café nas mãos. Ela ainda não acreditava completamente em como sua vida havia mudado. Depois da expulsão de Fabiana, Eduardo fizera questão de que Rosa permanecesse na mansão, mas não mais como simples funcionária. Ela agora ocupava um cargo de confiança, algo entre governanta e companheira de Dona Helena. Seu salário triplicara. Lucas ganhara um quarto próprio na ala principal da casa. E, mais importante, ela era tratada com respeito e consideração genuínos. Pela primeira vez em sua vida, Rosa sentia que seu valor era reconhecido, que sua coragem havia feito diferença real. Eduardo caminhava pelos jardins naquela manhã, observando a mãe e o menino. Ele ainda carregava a culpa como um peso constante. Todas as noites, antes de dormir, ele se pegava revivendo os sinais que ignorara, as oportunidades que desperdiçara de perceber a verdade. Como fora tão cego? Como permitira que seu amor e confiança fossem tão completamente manipulados? Ele iniciara a terapia logo após os eventos, recomendação de seu advogado e também necessidade pessoal. Estava aprendendo a processar a traição, a lidar com a culpa, a perdoar a si mesmo por ter sido enganado. Era um processo longo e doloroso, mas necessário. O divórcio com Fabiana estava em andamento. Os advogados lidavam com a papelada, com a divisão de bens, que, ironicamente, Fabiana receberia muito menos do que teria se não tivesse cedido à própria ganância e crueldade. O processo criminal também avançava, embora lentamente, como era típico do sistema judiciário. Fabiana enfrentava acusações sérias e, embora Eduardo soubesse que a justiça levaria tempo, ele estava determinado a ver o caso até o fim. Não por vingança, mas por princípio, porque o que Fabiana fizera não podia simplesmente ser esquecido ou perdoado sem consequências. "Bom dia, mãe", Eduardo disse, aproximando-se e beijando a testa de Dona Helena. "Como está se sentindo hoje?" "Melhor a cada dia, filho", ela respondeu, e sua voz, embora ainda um pouco fraca, tinha firmeza. Principalmente com essa companhia maravilhosa. Lucas estava me contando sobre o livro que está lendo na escola, Piratas e Tesouros Escondidos. Me faz lembrar das histórias que seu pai costumava me contar quando éramos jovens. Eduardo sorriu, sentindo uma pontada de emoção. Sua mãe raramente mencionava o pai, falecido há mais de 10 anos. Ouvi-la falar dele com alegria ao invés de melancolia era mais um sinal de sua recuperação. "Sente-se, filho", Dona Helena convidou, indicando uma cadeira vazia ao lado dela. "Precisamos conversar sobre algumas coisas." Eduardo sentou-se, uma leve preocupação cruzando seu rosto. "Mãe, se é sobre o testamento, já conversamos sobre isso. Você não precisa se preocupar com... Não é sobre o testamento." Ela o interrompeu gentilmente. "Bem, não exatamente. É sobre esta casa, sobre o que ela representa para nós agora." Eduardo esperou que ela continuasse, observando o rosto da mãe com atenção. "Esta mansão já foi palco de muita dor", Helena começou, escolhendo as palavras com cuidado. "Durante meses, cada cômodo guardava segredos terríveis. Cada refeição era um campo de batalha que eu lutava sozinha. Cada noite era um terror de não saber se acordaria no dia seguinte. Mas agora, filho, agora esta casa está se transformando em algo novo. Algo melhor." Ela fez uma pausa, olhando para Lucas, que continuava lendo, fingindo não prestar atenção na conversa dos adultos, mas claramente ouvindo cada palavra. "Esta casa está se tornando um lar de verdade, não porque temos dinheiro ou porque é grande e bonita, mas porque agora é habitada por pessoas que se importam genuinamente umas com as outras. Rosa e Lucas nos ensinaram algo fundamental.
Ensinaram que família não é definida por sangue ou por contratos de casamento, mas por lealdade, por coragem, por amor verdadeiro. Eduardo sentiu os olhos arderem. Eu aprendi isso da forma mais dolorosa possível, mãe. Eu confiei na pessoa errada e quase perdi. Você por causa disso. Helena estendeu a mão e tocou o rosto do filho. Você confiou porque tem um coração bom, Eduardo. Não deixe que o que aconteceu transforme você em alguém cínico e desconfiado. Aprenda com isso, sim. Seja mais atento aos sinais, sim. Mas não feche seu coração. Prometa-me isso. Eu prometo tentar, Eduardo respondeu, sua voz embargada. Mas vai levar tempo. Talvez muito tempo. Temos tempo, ela disse simplesmente. Temos todo o tempo do mundo. E temos pessoas maravilhosas ao nosso redor para nos lembrar do que realmente importa. Rosa se aproximou naquele momento, trazendo uma bandeja, com frutas frescas e suco natural. Dona Helena, está na hora do seu lanche da manhã, ela disse com um sorriso. E você também, senhor Eduardo. Precisa comer melhor. Anda muito magro. Eduardo riu, um som genuíno que surpreendeu até a ele mesmo. Rosa, você soa exatamente como minha mãe costumava soar quando eu era adolescente. Alguém precisa cuidar de você. Rosa respondeu com uma firmeza maternal, especialmente agora que não tem mais uma esposa para fazer isso. Embora, honestamente, aquela mulher nunca cuidou de ninguém além de si mesma. A menção a Fabiana ainda causava uma pontada, mas Eduardo estava aprendendo a lidar com isso. Você está certa, e sou grato por ter você aqui. Por ter vocês dois, ele acrescentou, olhando para Lucas. Vocês salvaram mais do que a vida da minha mãe. Salvaram esta família inteira. Lucas parou de ler e olhou para Eduardo com aqueles olhos sérios demais para uma criança. Eu só fiz o que era certo, senhor Eduardo. Minha mãe sempre me ensinou que quando vemos alguém sofrendo, temos que ajudar. Mesmo quando é difícil, mesmo quando temos medo. Esse é um ensinamento precioso, Dona Helena disse, estendendo a mão para segurar a de Lucas. Seu filho é um menino especial, Rosa. Você deveria estar muito orgulhosa. Rosa sentiu as lágrimas brotarem, como acontecia frequentemente nos últimos meses. Toda vez que via Dona Helena saudável, toda vez que via o respeito com que era tratada, toda vez que via Lucas sendo valorizado por sua coragem, ao invés de ser invisível como sempre fora, ela se emocionava. Eu estou, Dona Helena. Mais do que consigo expressar. Os dias seguintes trouxeram mais mudanças para a mansão. Eduardo decidira fazer algumas reformas, não por necessidade estrutural, mas simbólica. O quarto que fora dele e de Fabiana foi completamente redesenhado. Novos móveis, novas cores, uma energia completamente diferente. O quarto de Dona Helena também passou por transformações. Agora era um espaço iluminado, decorado com fotografias de momentos felizes, com flores frescas trocadas diariamente, com uma poltrona confortável, onde Lucas costumava se sentar para ler para ela. A cozinha, que antes fora um lugar de manipulação e crueldade disfarçada, tornou-se o coração da casa. Rosa supervisionava a preparação de todas as refeições, garantindo que cada prato fosse nutritivo, saboroso e feito com amor genuíno. Ela contratara uma ajudante, uma jovem chamada Marina, que vinha da mesma comunidade periférica onde Rosa crescera, e as duas trabalhavam em harmonia, transformando aquele espaço em um lugar de calor e acolhimento. Eduardo começara a passar mais tempo em casa e menos tempo mergulhado obsessivamente nos negócios. Ele percebera que quase perdera sua mãe, em parte porque estava sempre ausente, sempre ocupado demais para prestar atenção verdadeira. Ele reorganizara suas prioridades, delegara mais responsabilidades a gerentes de confiança e agora reservava todas as manhãs e todas as noites para estar presente na mansão. Tomava café da manhã com a mãe, ouvia Lucas contar sobre a escola, conversava com Rosa sobre os assuntos da casa. Coisas simples, mas que ele começara a valorizar mais do que qualquer reunião de negócios ou contrato milionário. Certa tarde, enquanto caminhavam pelos jardins, Dona Helena compartilhou algo que vinha pensando. Eduardo,
Preciso te contar algo sobre aqueles meses terríveis. Algo que ainda não disse. Eduardo parou de caminhar olhando para a mãe com preocupação. O que é, mãe? Houve momentos em que eu quase desisti. Ela começou, a voz baixa. Momentos em que a dor e a fraqueza eram tão intensas que eu pensava que talvez fosse mais fácil simplesmente deixar ir, parar de lutar. Mas sabe o que me mantinha viva? Duas coisas. Eduardo esperou segurando a mão da mãe. Primeiro você, a esperança de que eventualmente você perceberia o que estava acontecendo. A fé de que meu filho, meu menino amoroso e inteligente, não me abandonaria completamente. E segundo, ela continuou a voz embargando Rosa e Lucas, aquela mulher e aquela criança que não tinham nenhuma obrigação comigo, que tinham tudo a perder ao me ajudar, continuavam encontrando formas de me mostrar que eu não estava sozinha. Pequenas porções de comida escondida, palavras gentis sussurradas quando ninguém mais estava por perto. O caderno de Lucas que eu sabia que ele estava mantendo, mesmo quando ele pensava que eu não sabia. Esses atos de coragem e bondade me lembravam de que valia a pena continuar lutando. Eduardo abraçou a mãe com cuidado, sentindo as lágrimas correrem livremente. Eu sinto tanto, mãe. Tanto por ter demorado para perceber. Tanto por você ter passado por isso sozinha durante tanto tempo. Mas eu não passei sozinha, Helena respondeu, afastando-se para olhar no rosto do filho. Essa é a coisa mais importante que aprendi com tudo isso. Eu nunca estive sozinha. Rosa e Lucas estavam lá. E você, no final, também estava. Fabiana queria me isolar. Queria me fazer acreditar que ninguém se importava, que eu era um peso. Mas ela estava errada. E no final, o amor venceu a crueldade. As semanas se transformaram em meses, e a recuperação de Dona Helena continuava progredindo. Ela agora conseguia caminhar sem ajuda, embora ainda se cansasse facilmente. Seu peso estava quase normal, sua pele tinha cor e vida, seus olhos brilhavam com a inteligência e vivacidade que sempre a caracterizaram. Os médicos estavam impressionados com sua resiliência, com sua força de vontade. Mas Dona Helena sabia que não era só força de vontade. Era amor. Era ter razões para viver. Era estar cercada de pessoas que genuinamente se importavam. Lucas também estava florescendo. Com o apoio financeiro de Eduardo, ele começara a fazer fisioterapia mais intensiva para sua perna. Os médicos acreditavam que, com o tratamento adequado, eventualmente ele poderia precisar menos das muletas, talvez até mesmo caminhar sem elas. Mas o mais importante era como o menino estava crescendo em confiança. Ele não era mais a criança tímida e invisível que se escondia nos cantos. Agora ele ria alto, participava das conversas, compartilhava suas opiniões com uma segurança que vinha de saber que era valorizado e ouvido. Uma noite, 6 meses após os eventos que mudaram tudo, Eduardo organizou um jantar especial. Não um evento social com convidados influentes, mas algo íntimo e significativo. Apenas ele, Dona Helena, Rosa e Lucas. A mesa foi preparada na sala de jantar menor, mais aconchegante, com velas acesas e flores frescas. Rosa preparara um menu especial, pratos favoritos de Dona Helena, feitos com todo o carinho do mundo. Enquanto jantavam, rindo e conversando, Eduardo olhou ao redor da mesa e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentia-se completo. Esta, ele percebeu, era sua verdadeira família. Não definida por laços de sangue tradicionais ou por contratos legais, mas por algo muito mais profundo. Por sacrifício mútuo, por coragem compartilhada, por amor verdadeiro e incondicional. Eu gostaria de propor um brinde, Eduardo disse, levantando seu copo. Os outros fizeram o mesmo, até Lucas, que tinha um copo de suco. A família. Não a família que nascemos ou que escolhemos por conveniência, mas a família que encontramos quando mais precisamos. A família que se forma através de atos de coragem e bondade. A família, Rosa repetiu, sua voz embargada de emoção. A família verdadeira, Dona Helena acrescentou, olhando para cada um deles com amor transbordante. A família, Lucas disse, seu sorriso iluminando todo o rosto. Eles brindaram, e naquele momento, na luz suave das velas, na simplicidade daquela cena,
havia uma perfeição que nenhum dinheiro poderia comprar. A mansão dos Almeida, que antes fora um palco de sofrimento e manipulação, transformara-se em um verdadeiro lar. Um lugar onde pessoas se cuidavam mutuamente, onde a verdade era valorizada acima das aparências, onde o amor era mais importante que o poder ou a riqueza. Nos meses seguintes, a vida continuou seu curso com uma normalidade que parecia milagrosa. Dona Helena voltou às suas atividades favoritas, cuidando dos jardins, recebendo amigas para o chá, participando de obras de caridade que sempre foram importantes para ela. Rosa matriculou-se em um curso noturno de administração, incentivada por Eduardo, que via nela um potencial muito maior do que ela mesma percebia. Lucas continuava seus estudos e tratamentos, crescendo forte e confiante sob o cuidado amoroso de 3 adultos que o valorizavam profundamente. Eduardo, por sua vez, aprendera lições que mudariam o resto de sua vida. Aprendera que o perigo pode vestir roupas elegantes e sorrir com lábios bonitos. Aprendera que os heróis nem sempre vêm dos lugares esperados. Às vezes, são mulheres humildes com filhos corajosos. Aprendera que confiar é importante, mas prestar atenção é essencial. E mais importante, aprendera que quando tudo parece perdido, quando a escuridão parece ter vencido, ainda há luz. Sempre há luz, se tivermos coragem de procurá-la. O processo contra Fabiana eventualmente resultou em consequências significativas. Ela não enfrentaria anos de prisão devido às complexidades legais do caso, mas perdeu quase tudo. A reputação destruída, os amigos da alta sociedade que a evitavam como se fosse uma doença contagiosa, a impossibilidade de encontrar emprego em sua área devido à publicidade do caso. Ela partira de São Paulo. Eduardo soubera por fontes indiretas, tentando reconstruir uma vida em algum lugar onde ninguém conhecesse sua história. Ele não sentia prazer nisso, apenas uma tristeza distante. Tristeza pela pessoa que ela poderia ter sido se tivesse escolhido o caminho do amor ao invés da ganância. 1 ano após aquela noite terrível do jantar, a mansão dos Almeida celebrava algo muito diferente. Era o aniversário de Dona Helena, e pela primeira vez em mais de 1 ano, ela estava rodeada de pessoas que a amavam verdadeiramente. Não havia centenas de convidados, apenas amigos próximos e, claro, Rosa e Lucas, que agora eram parte inseparável da família. Dona Helena soprou as velas do bolo, e enquanto todos aplaudiam, ela olhou ao redor com olhos marejados de lágrimas felizes. 1 ano atrás, eu estava convencida de que não viveria para ver este dia, ela disse, sua voz forte e clara. Mas aqui estou, cercada pelo amor verdadeiro, cercada por minha família real, e não posso imaginar bênção maior que essa. Eduardo abraçou a mãe, sentindo gratidão profunda por tê-la de volta, por ter tido uma segunda chance de fazer as coisas certas. Rosa e Lucas se juntaram ao abraço, e por um momento eles permaneceram assim, 4 pessoas de mundos tão diferentes, unidas por experiências que os transformaram e os moldaram em algo novo, algo mais forte. A mansão dos Almeida continuaria sendo um lugar imponente nos jardins de São Paulo. Suas paredes de mármore continuariam reluzindo ao sol, seus jardins continuariam perfeitamente cuidados. Mas agora era mais que isso. Era um testemunho de que o mal pode ser derrotado, de que a verdade eventualmente prevalece, de que a coragem pode vir dos lugares mais inesperados. Era um lembrete de que família não é sobre sangue ou dinheiro, mas sobre quem está ao seu lado quando a escuridão cai, quem luta por você quando você não tem forças para lutar por si mesmo, quem escolhe o que é certo mesmo quando isso custa tudo. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo naquela noite de celebração, lançando tons dourados sobre a mansão e seus habitantes, havia uma sensação de que tudo estava exatamente onde deveria estar. Dona Helena estava saudável e feliz. Rosa tinha segurança e respeito. Lucas tinha um futuro cheio de possibilidades. E Eduardo tinha aprendido as lições mais importantes de sua vida. Lições sobre humildade, sobre prestar atenção, sobre valorizar as pessoas certas pelas razões certas. A história da família Almeida poderia ter terminado em tragédia.
Poderia ter sido uma história sobre como a ganância e a crueldade destroem vidas, mas ao invés disso, tornou-se uma história sobre redenção, sobre coragem, sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Tornou-se uma história sobre como, mesmo nos momentos mais escuros, quando parece que toda a esperança está perdida, sempre há uma luz esperando para ser encontrada. Sempre há alguém disposto a acender uma vela na escuridão. E às vezes, essas pessoas vêm dos lugares mais improváveis, provando que os verdadeiros heróis raramente usam capas ou têm superpoderes. Às vezes, são apenas pessoas comuns, com corações extraordinários, dispostas a arriscar tudo para fazer o que é certo. E essa, no final das contas, é a história mais poderosa de todas. A história de que o bem ainda pode vencer, de que a verdade ainda importa, de que o amor ainda tem o poder de curar até as feridas mais profundas. A mansão dos Almeida permaneceria de pé por muitos anos, e aqueles que a visitassem veriam apenas uma família feliz vivendo em harmonia. Mas aqueles que conheciam a história completa saberiam que ali, naqueles salões elegantes e jardins perfeitos, acontecera algo extraordinário. Ali, a escuridão fora derrotada pela luz. Ali, a mentira fora exposta pela verdade. Ali, a crueldade fora vencida pela coragem. E essa vitória, conquistada com tanto sacrifício e dor, tornara aquela casa mais que uma mansão. Tornara-a um verdadeiro lar, finalmente e completamente. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Helena, Eduardo, Rosa e Lucas tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com a coragem de quem enfrentou a escuridão com amor e verdade, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa jornada. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram como a bondade pode transformar até as situações mais desesperadoras. Te esperamos no próximo episódio, com mais histórias que vão te fazer refletir sobre o poder do amor verdadeiro e da coragem de fazer o que é certo, mesmo quando tudo parece estar contra você.